Meu nome é Guilherme Augusto Grangeiro Amorim, eu faço parte da Universidade Federal de Alagoas e do projeto Quem Ama Cuida. E hoje a gente vai falar de um estudo muito importante, que é o perfil sociodemográfico de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação em Alagoas. Os autores do trabalho sou eu, Guilherme, Danilo Henrique Azevedo Pontes, Lorena Guedes Santos de França, Sara dos Santos Silva e Giovana Santos Martins Neiva, que foi a professora doutora que fez o auxílio no trabalho para a AGCEU, que é a Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária. Esse aqui é o nosso sumário. Vamos abordar a introdução e um contexto geral em relação à temática. Após isso, mencionar o nosso objetivo geral com o trabalho, descrever a metodologia utilizada e como foi feita a coleta de dados, os resultados que obtivemos na nossa pesquisa, a conclusão e, por último, as principais referências que utilizamos. Bom, historicamente no Brasil, ocorre um processo social de marginalização dos setores vulneráveis da sociedade, perpetuado pelas desigualdades econômicas que afetam grande parte da população. Esse contexto é muito ligado ao alto número de jovens em internação compulsória no país e no estado de Alagoas. A falta de oportunidade de inserção no mercado de trabalho, bem como o acesso restrito à educação de qualidade, intensifica o aumento do número de jovens privados de liberdade. Em Alagoas, as medidas socioeducativas que visam a reintrodução desses adolescentes na sociedade estão sob a responsabilidade da Superintendência de Medidas Socioeducativas, a SUMESE, que tem como objetivo principal promover a reintegração social por meio de abordagens repressivas e educativas, integrando áreas de educação, cultura e saúde, conforme estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a principal norma que rege as leis para esse público no Brasil. O investimento em políticas públicas que visam diminuir essas desigualdades é uma das principais maneiras de diminuir a quantidade de atos infracionais entre os jovens, por meio de iniciativas de acesso à educação, capacitação profissional e fortalecimento da rede de apoio. Traçar o perfil sociodemográfico dos adolescentes nessa situação de internação compulsória torna-se um elemento chave para o desenvolvimento de estudos voltados à compreensão dos determinantes sociais que levam a esses atos infracionários, bem como vai facilitar no direcionamento de políticas públicas para os principais problemas observados no perfil sociodemográfico. Além disso, ele permite tornar mais assertiva as intervenções educativas oferecidas a esse grupo, tanto pelo Estado, pela própria SUMESE, como pelas iniciativas autônomas, como os projetos de extensão universitária, tal qual o Quem Ama Cuida, de onde surgiu a iniciativa de formulação desse trabalho. Bom, dado o contexto e a nossa introdução, o objetivo geral do estudo é identificar o perfil sociodemográfico dos jovens em medidas socioeducativas de privação de liberdade e semi-liberdade em Alagoas. A metodologia. Foi feito um estudo transversal de caráter quantitativo, com jovens infratores entre 13 e 21 anos no estado de Alagoas, no Brasil. O estudo ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2024, em todas as unidades de internação sob a gestão da SUMES em Alagoas. Todo o agendamento de visitas ele foi organizado de acordo com a disponibilidade e o cronograma dos participantes. Foi utilizado um questionário estruturado com várias variáveis sociais, demográficas e também econômicas. A coleta foi realizada com todos os presentes no momento da visita, que se voluntariaram a participar, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. O questionário ele foi aplicado por nós, os extensionistas do projeto Que Ama Cuida, com auxílio das coordenadoras pedagógicas de cada uma das unidades de internação. Foi minimizado ao máximo qualquer tipo de interferência nas respostas pelos alunos para obter os resultados mais fidedignos possíveis. E após a coleta dos dados, esses dados eles foram sistematizados e tabelados com auxílio da plataforma Microsoft Excel para posterior análise. Bom, aqui é uma parte da nossa tabela que vai ter as variáveis de raça, idade, raça, sexo e estado civil. E aqui é outra parte da tabela, que vai abordar o relacionamento com os pais, se os pais moram juntos, a quantidade de filhos, a escolaridade, se possui ou não um curso profissionalizante e a renda familiar média. Bom, agora indo para os resultados. Participaram do estudo 95 jovens infratores. Destes, a média de idade foi de 17 anos e 5 meses. As idades mais frequentes analisadas foram 17 e 18 anos, que abrangeu 58 dos entrevistados, uma porcentagem de 61,04%. Destes, em relação ao Estado Civil, a maioria dos entrevistados, 69 pessoas, correspondendo a 72,63%, relatou não ter nenhum tipo de união estável civilmente reconhecida.
Na autodeclaração de raça, a maioria dos jovens se autodeclarou parda, 54,73%, ou preta, 32,63%, que são grupos mais normalmente marginalizados pela sociedade brasileira, como foi abordado na introdução, que a grande maioria da população é privada de liberdade. No relacionamento com os pais, observou-se que 63,83% dos entrevistados não residiam com os pais casados, enquanto apenas 35,78% relataram que os pais ainda mantinham uma união estável. No ensino dos entrevistados, 52,63% relataram ter concluído apenas o ensino fundamental e apenas 3,15% finalizaram o ensino médio. Dentro da SUMES, esses jovens eles vão continuar com seus estudos nos seus referidos anos. Esse baixo nível de conclusão do ensino médio ele também se justifica pela média de idade dos jovens, que é baixa e não excede os 18 anos, que é a idade normal de acabar o ensino médio aqui no país. Em relação à qualificação profissional, 60% dos jovens afirmaram terem concluído algum tipo de curso profissionalizante. A maioria deles ofertados dentro da SUMES, que, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, como ele tem essa função de reintrodução no mercado de trabalho, essa é uma das propostas que vão facilitar esse processo. Quanto à renda familiar, a maioria dos jovens não sabia informar a sua renda. 61,05% dos que souberam não souberam afirmar a renda. E dos que souberam, 72,97% afirmaram ter renda de até 2 salários mínimos apenas, reafirmando também a questão das desigualdades socioeconômicas e que esse público ele está no perfil marginalizado também economicamente. Os dados permitiram uma compreensão mais assertiva do contexto sociodemográfico, econômico e educacional dessa população. Esses dados eles já foram amplamente discutidos entre os participantes do projeto Quem Ama Cuida, e essa análise ela permitirá o aprimoramento das abordagens feitas pelo projeto Quem Ama Cuida, tornando-as mais diretas para a população, e também das demais intervenções educacionais propostas tanto pelo Estado quanto por outros projetos de extensão. Em relação à educação, a compreensão do nível de escolaridade de que a maioria estava cursando o ensino médio ou fundamental 2 permitiu que a abordagem para as futuras intervenções educacionais sejam focadas para um público com conhecimento básicos, por exemplo, de microbiologia e do corpo humano, de um projeto Quem Ama Cuida. Os conhecimentos sobre as condições socioeconômicas permitem que os futuros trabalhos pensem e desenvolvam propostas e estudos acessíveis e de menor custo para essa população. Por exemplo, na tentativa de prevenção de STs de forma mais barata do projeto Quem Ama Cuida, que é o foco do nosso projeto. E o aprofundamento relacionado às questões de idade e escolaridade, elas permitirão uma análise para modificar e adaptar as intervenções para uma linguagem mais direcionada e clara para o público adolescente, para assim aumentar a compreensão e a didática dos projetos educacionais que futuramente virão a acontecer. Bom, na conclusão, o estudo ele evidenciou a complexidade e especificidade do público descrito, evidenciando a predominância de adolescentes do sexo masculino com baixa escolaridade e inseridos em diversos contextos de vulnerabilidade social. A publicação e divulgação desse estudo e dos dados permitem a formulação de novos estudos voltados para a prevenção de novos casos de infração, além de auxílio nas intervenções educacionais autônomas e feitas pela própria SUMES e pelo Estado, permitindo modificação da abordagem para melhorar a sua efetividade, como, por exemplo, no projeto Quem Ama Cuida da Universidade Federal de Alagoas. E aqui estão as principais referências que utilizamos para a produção do trabalho. Muito obrigado pela atenção.